Quando procurar? Quais são os sinais de que eu devo procurar um endócrino? A endocrinologia, né, o nome, tem pessoas que não guardam muito o que abrange essa especialidade. Então, a endocrinologia é responsável por todas as alterações hormonais. Então, ela pode atender desde o bebê até a idade avançada. Em relação a sintomas, às vezes muitas alterações hormonais ou metabólicas, elas não aparecem como sintomas, mas o que pode fazer uma pessoa lembrar de procurar um endocrinologista são ou casos de doenças crônicas relacionadas a hormônios na família, ou alguma alteração que o paciente acha que pode estar relacionado com ou alteração hormonal, ou alteração de ingesta, por exemplo, de vitaminas. Então, os mais comuns é o quê? Por exemplo, tireoide, história de diabetes na família, obesidade, história de colesterol. E queixas mais que a gente fala assim abrangente, né, Águeda? Por exemplo, um cansaço, eu vinha super bem, doutor, e de repente alterou meu sono, eu tenho onda de calor, o meu cabelo começou a cair, a minha pele ficou ressecada, a minha unha, eu não consigo perder peso. Então, assim, às vezes os sintomas, eles são um pouco inespecíficos, mas a endocrinologia, na verdade, ela abrange todas as alterações hormonais, de vitaminas, metabólicos. O foco é sempre avaliar a queixa do paciente. Por isso que a gente tem que avaliar a história dele, né? Então, às vezes não é só eu tô mais cansado, tô com alteração de bebendo muita água, fazendo muito xixi. Então, a gente tem que ver como ele veio desencadeando essas queixas, né? Então, a história clínica é importante. Para ter uma ideia, a cada 10 pessoas, uma é diabetes, vive com diabetes. E tem pessoas que não sabem que tem diabetes e tem. Hoje tem pacientes, Águeda, que me perguntam, que fala assim, doutora, eu tenho uma alteraçãozinha na glicemia, igual a gente fala assim, eu tenho uma pressãozinha alta, né? Então, aí tem pessoas que falam assim, eu tenho, já faz tempo que eu fui no médico ou no ginecologista, que é muito comum que faz o check-up, ou cardiologista, e veio uma alteraçãozinha na diabetes, mas assim, é só a dieta e tal. Hoje nós temos um diagnóstico que chama-se, que é conhecido na verdade, né, que está sendo mais divulgado como pré-diabetes. Você já ouviu falar disso? Então, pré-diabetes não é uma glicemia, glicemia, gente, é o açúcar no sangue, tá? Então, não é só um pouquinho alto. Então, a gente sabe que quando você entra com o critério de ser pré-diabético, você já não tem a glicemia normal. Então, você ou vai evoluir para a diabetes ou você vai conseguir normalizar. É essa a diferença. Mas nós devemos e temos que agir nessa fase. Né? Tem pessoas que acabam levando, achando que é só uma suquinha e na verdade, se a gente atuar aí, a chance de você não evoluir para diabetes é maior. Né? Você deixasse os sintomas, os sinais de que a pessoa é diabética ou pré-diabético, né? De repente, quais são os principais sinais de alerta aí para essa doença? Nós temos dois tipos de diabetes mais comum, né? O tipo 1, que acomete mais crianças, digamos assim, e o tipo 2, que é a maioria de todo mundo. Gente, tipo 2, em geral, a maioria dos diabéticos não tem sintoma. Por isso que, lá naquela estimativa que nós falamos, a maioria das pessoas não sabe que é diabetes, porque não dá sintoma. Quando ele está bem mais avançado, e a gente considera
quais os parâmetros, assim, uma glicemia de jejum abaixo de 100 e uma sem estar em jejum com 2 horas abaixo de 140. E isso é o normal, tá? Acima disso está alterado, ou vai ser pré-diabéticos ou diabéticos. Então, quando está muito alterado, pacientes às vezes queixam de, que são os mais comuns, boca seca, sede excessiva, acordar mais à noite para fazer xixi, coisa que às vezes não fazia, às vezes tontura, zumbido no ouvido. Tem muitos pacientes, principalmente idosos, Águida, que começam a ter queixas de tontura, sabe? E aí vão no otorrino ou em algum neurologista, e aí eles fazem investigação e veem que, na verdade, é a oscilação do açúcar que está dando alteração no que a gente chama, para os leigos, do labirinto, né? Então, esses são os mais comuns, a alteração de peso, tá? Quando está muito descompensado, né? Ou seja, quando a glicemia está muito alta, a pessoa pode perder peso, né? Tá? E o oposto, quando a pessoa ganha peso ou tem um peso mais elevado, ela está mais relacionada com o risco de desenvolver diabetes também. Porque a obesidade a gente sabe que tem uma íntima relação com o diabetes. Por isso que diabetes e obesidade hoje são considerados um link, assim. Não, gente, o mundo não acaba. Até porque hoje os tratamentos para diabetes evoluíram demais e vai evoluir mais ainda. A gente tem muitas coisas novas vindo por aí, tanto no quesito de tratar quanto de monitorar, né? Então, igual você falou, Águida, a dieta, ela é o pilar que eu falo para N doenças, não é só diabético, né? Então, por exemplo, na hipertensão, na diabetes, então no peso, então no colesterol, então a dieta ela é importante, mas não é porque você é diabético que você nunca vai poder mais comer um açúcar, ou nunca não pode mais comer um arroz, um feijão. Então, assim, não é isso. Você tem que entender as combinações e os excessos, tá? E os medicamentos, eles colaboram para que você tenha uma qualidade de vida mais favorável, né? E não fique aí, como que a gente fala, preso nesse estigma de que eu sou diabético, então o mundo acabou, não posso fazer mais nada. E nem sempre vai ter uma dependência da insulina aí também, né? Acho que esse é um outro fator que já apavora o diabético, a dependência da insulina, né, doutora? O diabético tipo 1, que é causado por uma deficiência na produção da insulina, né, que eu já falei que é o hormônio que controla o açúcar, se você for diagnosticado como diabético tipo 1, ele é dependente de insulina, não tem como não usar. A maioria das pessoas, que é o tipo 2 que nós falamos, que está relacionado ou com uma resistência insulínica, que você tem o hormônio, mas ela não funciona direito, ou é porque está faltando um pouco para ela fazer o papel que ela tem que fazer, então aí existem medicamentos que são por via oral e existem medicamentos que são os injetáveis, que a gente já até falou com a indicação de tratamento de obesidade, né? Então não é porque usa injetável que necessariamente é insulina, tá? Então esses medicamentos, eles acabam controlando as taxas glicêmicas e precisa de uma orientação médica para fazer as combinações melhores para você ter uma qualidade de vida e uma perspectiva de vida melhor, né? Muito bem, envelhecer com qualidade, mesmo apesar do diagnóstico. Doutora, para encerrarmos aqui a questão da diabetes, existe diabetes emocional? Gente, não existe. Isso é um mito. É um mito.
Porque assim, qual que é essa questão do emocional? Então, o diabetes está relacionado com esse hormônio, né, que é a insulina. Quando a gente tem uma emoção, digamos assim, seja em forma de estresse, seja em forma de qualquer coisa, nós liberamos no corpo neurotransmissores que a gente fala, ou hormônios, que são hormônios que dão vitalidade. Então, exemplo, adrenalina, noradrenalina, cortisol, um outro que chama glucagon. Então, esses são hormônios que nós produzimos. Então, em estados de emoção, e estresse, a gente aumenta isso. E o que esses hormônios fazem? Aumentam a nossa produção própria de açúcar. Então, o açúcar que a gente tem no corpo, ele não depende só do açúcar que a gente come, da comida, da alimentação. A gente tem essa capacidade de produzir açúcar endógena, que a gente fala. Então, no caso de um estresse, de uma emoção, esses hormônios sobem e a taxa do açúcar sobe. Como você não tem a insulina e os hormônios que têm ação de diminuir esse açúcar efetivo, o que acontece? A balança inverte e aí sobra mais açúcar e o diabetes piora, né? Então, qualquer pessoa não sendo diabética, ela também vai subir o açúcar na vigência da emoção. Só que como o outro está funcionando bem, fica tudo bem. Não, nem tem conhecimento disso, né? Então, não, gente, não existe diabetes emocional. A emoção é uma piora da taxa glicêmica. Muito bem.